Disso não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, a visão americana, eu não acredito no Obama, revolucionário, Guevara, conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade, vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pelo convite dessa banca que é muito boa para todos nós, acredito, mas principalmente para mim, porque a primeira coisa que eu tenho a falar, Letícia, é que se você acha que seu trabalho pode servir para alguma coisa, ele já está servindo. Eu vou te contar, eu mesmo sem publicar, eu mandei na confiança para uma colega minha, que é estudante, que acabou de sair, e porque a gente está construindo no Equador uma cooperativa de arquitetos. E justamente como eu não tenho tempo para, e eu não tenho expertise da questão da ciência para falar em um contexto latino-americano para o grupo de estudantes que estão levantando essa cooperativa, o seu trabalho foi perfeito para eles, entendeu? Porque tem um panorama enorme sobre a assessoria técnica na América Latina e, às vezes, quando a gente fala do caso brasileiro, ele fica extremamente abstrato para a gente dentro, lá em cima, porque as especificidades do Brasil são muito peculiares daqui do território, da história e tal. Mas quando você já traz a questão peruana, a questão uruguaia, argentina, mexicana, isso para os meus alunos, né, profissionais que estão levantando essa cooperativa de arquitetos lá no Equador, fica muito mais claro o que é assessoria, como agir, como fazer as coisas, né? Então, já de cara, seu trabalho, você está de muito parabéns, porque se não fosse um trabalho de qualidade, eu não compartilharia com meus amigos e meus colegas, mas ele é um trabalho de extrema qualidade, ele é um trabalho de um fôlego incrível também, achei, sabe? Eu que estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que você está fazendo, que é eu estou vendo as experiências da extensão universitária na América Latina, né, a construção da extensão. Eu sei que é dificílimo a questão bibliográfica, né? Você tem que pular de um para o outro, pegar bibliografia de uma coisa, ler muita coisa para aproveitar pouca. Muito bem o que está. Por isso que eu acho que o seu trabalho é genial nessa questão de fôlego de pesquisa. Tem muita informação. E tem muita informação não somente no catálogo, que eu acho que a ideia do catálogo é genial, assim, para inclusive para publicar, não, eu vejo isso aqui não só como um paper científico nem nada, mas é um catálogo online das experiências de assessoria, e demais para estudantes de graduação que estão querendo, num nível latino-americano, querer começar a mexer com isso, porque você mesmo na sua questão histórica, você percebeu que o grande forte, a atuação forte na América Latina são nos anos 60 e 70, né? Mas atualmente, claro que seu catálogo traz algumas coisas atuais, mas experiente em alguns países, como por exemplo no Equador, porque a gente não dá para comparar um escritório como o Salvador com uma assessoria técnica popular, sabe? Tem suas diferenças, né? Então trazer esse catálogo é importantíssimo e já está servindo para os meus colegas para poder ter o recurso de pesquisa. Então, eu separei assim, eu estou falando uma primeira parte, eu separei análises em dois aspectos, um aspecto acadêmico, tá? Que são críticas a essas ideias suas, a questão formal, o método científico, todas essas coisas acadêmicas, e numa segunda parte que, como você mesmo pede, assim, como você mesmo coloca no seu trabalho, você quer espaços de discussão e construção para avançar na prática e nas reflexões da assessoria. Então, eu separei nessas duas partes a minha fala hoje, tá? E o aspecto acadêmico é muito relevante. Nada para acrescentar em questão positiva, eu acho que já é óbvio o que está acontecendo, a linha do tempo é fantástica para a gente ter um panorama muito claro, né, de o que está acontecendo no Brasil. Agora, eu também gostaria de te falar algumas coisas para melhorar no trabalho. Para melhorar
rapidamente, eu acho que você tem que dar uma olhada nas citas longas. Tem muita cita longa que está faltando página, sabe? Tem muita cita também que está toda em espanhol e está sem cursiva. Então, para poder publicar, dá uma olhada outra vez em todas as questões das citas. Tem muita cita que está longa, mas está dentro do texto e que deveria sair, porque está com mais de 3. É só a questão formal para poder publicar direitinho, para não achar nem mesmo num trabalho. Outra coisa que eu acho que já fica para depois, porque eu acho que um trabalho que só o começo, um trabalho que pode dar até um doutorado, assim, se você for olhando fino, pode dar até um doutorado, assim, mas eu acho que um próximo passo é fazer o que você ofereceu no começo, que é fazer uma análise comparativa. Eu senti que não teve essa análise comparativa, sabe? Para mim, uma análise comparativa é pegar um escritório do México, um escritório do Brasil, um escritório do Uruguai, e analisar comparativamente esses 3 escritórios em várias questões, políticas, atuação, sabe? Então, eu acho que você coloca que você vai fazer uma análise comparativa, mas, na verdade, o mais forte seu é o catálogo mesmo. E está certo, para um trabalho de graduação já é bom, já é muito bom, inclusive, né? A gente, professor de alunos, a gente sabe os alcances dos alunos, isso aqui é um trabalho excelente. Mas é assim, se você se propôs fazer uma análise comparativa, que seja no mestrado, que você faça uma análise comparativa de fato, entrando em cada um desses escritórios, você fazendo umas reflexões a partir da comparação, que isso é um trabalho de mestrado com certeza, porque na hora que você analisa cada um dos países, a gente tem diferentes estados, diferentes políticas públicas, é um mundo, né? Você analisar só 3 países, Peru, Argentina e Brasil, você tem 2 anos de pesquisa facilmente, até entender a questão nacional de cada um deles, né? Então, esse aspecto. E o último, assim, na questão acadêmica, é a questão metodológica. Para o catálogo, acho que foi muito legal você separar, né, na questão de coletivos, escritores, programas públicos e tal. Mas para efeito de análise comparativa, eu acho que metodologicamente precisa ter outras categorias para ficar mais interessante a análise, entendeu? Então fica isso como dica para trabalhos futuros, de que você pode para onde poderia ir o trabalho que para ficar mais rico ainda daquele já está. Aí eu quero passar para o que mais me interessa, que com os colegas e com você, que já é nossa futura colega, é isso, a discussão em 3 pontos principais que você trouxe, sabe? E deixa eu abrir aqui que eu anotei. Bom, o primeiro, que você colocou uma questão para mim muito importante, que é a confrontação entre a autoconstrução, a autogestão e o liberalismo, sabe? Você tem uma parte no seu trabalho que você coloca a questão do liberalismo frente à autoconstrução, ou o neoliberalismo, ou a situação atual que a gente tem, sabe? Eu acho que é um excelente ponto de reflexão para todos nós, porque podemos discutir, por meio dessa confrontação, o papel do Estado na atuação profissional. Porque acredito que um ponto importante para pensar esse tripé que você coloca no seu trabalho, que é o Estado, as comunidades, os movimentos sociais, os escritores de assessoria técnica. Você tem uma conversa nesse tripé, sabe? Você tem uma relação dialética com todos esses atores quando você fala na questão de assessoria. Acho que é importante pensar nisso, porque esses atores, esses agentes, eles têm eles de uma forma transescalar, sabe? E temos que pensar que a gente, como assessor técnico, tem que estar preparado para trabalhar diferentes. E eu acho que a sua experiência no movimento social, você deve ter visto que não adianta você gostar de fazer projetos se você não sabe solucionar uma burocracia. Não adianta você querer solucionar uma burocracia se você não tem um tato com a comunidade. Eu acho que a gente tem que ter presente, né, em que quando a gente é assessor técnico, a gente tem que trabalhar nas diferentes escalas, sem preconceito de uma de outra. Eu estou falando isso porque, geralmente, os estudantes de arquitetura que saem para o mercado de trabalho saem cheios de preconceitos com algumas coisas. Ah, eu não gosto de burocracia, eu não quero mexer com isso. Ah, eu não sei, tá. Mas o mundo não é
né? Não é separadinho, eu vou fazer só projeto, eu vou fazer isso. O mundo é uma bagunça, né? Então, acho que você entender o papel do Estado, dos escritórios e da assessoria técnica e da comunidade, é todo junto, misturado e indiferente. E isso é legal que você saia com essa classe. Eu acho que a minha forma de ver, para ter uma atuação coerente, né, com a nossa realidade, né, com os grupos, nossa realidade concreta das ocupações, dos movimentos sociais, devemos ter que a noção do Estado, da realidade nacional dos nossos estados, e isso, quando a gente fala em América Latina, é um trabalho muito grande, sabe? Então, eu acho que isso, eu fiquei pensando assim, que a sua ousadia em falar América Latina. Quando eu vi o título, eu falei, nossa, a menina está falando da América Latina, porque eu já fui questionado disso. A minha própria orientadora falou, será que é América Latina? América. Foi a primeira pergunta que me fez. Sabe? E quando eu li seu trabalho, realmente, de certa forma, para o trabalho de final de graduação, você dá conta de América Latina mesmo. Você pega várias. Você penetra em lugares assim que, às vezes, você pega a experiência cubana, você pega a experiência de Guatemala, você pega, sabe, em países que são da periferia. E achei isso que conta mesmo, assim, de fazer, sabe? Então, você entendeu, de certa forma, isso. Agora, para aprofundar, você precisa entender a formação dos estados na ação de cada uma dessas assessorias, se você quiser continuar com uma análise disso, né? Agora, eu acho também que essa assessoria tem que ter claro, trabalhar nas diferentes escalas e também trabalhar não só no aspecto técnico, né, senão também no aspecto político, né, como você mesmo coloca no seu trabalho. E aí eu penso que esse aprendizado entre o técnico e o político, que a gente sabe que é um aprendizado politécnico, né, é um bom caminho para trabalhar num campo que se caracteriza contra hegemônico, contra o sistema. Se a gente não está junto, a técnica com a política, a gente pode se perder em só querer solucionar a técnica, ou pode se querer só fazendo, tipo, estando atrás do movimento político e esquecer o resto. Eu acho que como assessora que você vai ser, não deixa de pensar sempre os dois lados, porque geralmente os arquitetos, e eu sou da geração que a gente brigou meio com o projeto, sou da geração que a gente questionava o projeto, por que vai ser projeto? Não, eu quero sociologia, eu quero antropologia, sabe essas coisas assim? Até que um colega meu da economia, ele me falou uma vez assim, cara, não deixa de projetar, porque você pode virar economista, mas eu não posso virar arquiteto, porque eu teria que fazer realmente uma faculdade. Você lendo mais um pouquinho, você trabalhando em alguns lugares, você consegue falar muito bem de economia, mas eu, mesmo tipo, se querer pegar uma caneta e projetar, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou ter que realmente fazer uma faculdade. Então eu fiquei pensando que às vezes a gente, por essa paixão por sociologia, política e tal, deixa de lado o projeto, e eu acho que isso é o pior erro na nossa profissão. Tem que projetar, tem que fazer exercícios projetuais, sabe? Não precisa projetar uma casinha, mas exercícios projetuais. E é muito importante você, como assessora, não deixar esse exercício morrer, sabe? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Estou acabando. E esse aspecto político, eu acho que é uma coisa que em muitos movimentos da América Latina, muitos escritórios, que eu tenho mais referência de escritórios da América Latina, é uma coisa que não é tão forte, sabe? Das poucas experiências que eu conheço, um abismo enorme no aspecto político quando se fala de produção de moradia. Por exemplo, temos de um lado o programa Teto, né, que você coloca também, passando pelos meus colegas lá dos Alborde, que eu sempre nomeio eles, até as brigadas barriais na Venezuela, entendeu? Então, colocar todas elas no mesmo é bom para a gente ter uma noção, mas fazer uma análise dela é muito diferente uma do lado da outra, entendeu? Porque eles têm um abismo na questão política.
Agora, esses são pontos de reflexão para a gente mais para frente, entendeu? E para o seu possível mestrado, como eu já falei. Agora, vou ainda ficar dentro do aspecto político, tá? Eu gostei da sua fala, porque eu acho que é isso, assessoria técnica contra-hegemônica, o aspecto político é muito importante. E a gente entra num papo muito quente, né, que são as ONGs. Você coloca aí, tem um gráfico que a maioria de assessores técnicos são ONGs, né? E no seu trabalho tem uma parte também colocada que a formação das ONGs é também um caminho para vencer e driblar, né, a burocracia do Estado, né? Agora, como tudo tem uma coisa boa, também tem uma coisa ruim, né? As contradições é a maravilha da vida. A gente tem que ver também que as ONGs dentro dos nossos territórios têm trazido muita ingerência estrangeira e colocado em risco a nossa soberania, né? Então, às vezes, isso das excessiva ONGs não necessariamente pode ser uma coisa positiva, mas a gente também tem que estar perto de tudo isso que significa as ONGs no território latino-americano, né? Então, as ONGs, em alguns casos, também ele de dentro, né, reduzindo o discurso, criando uma cultura contra-Estado, autonomista, que é muito complicado quando a gente quer fazer política pública, né, que a gente tem que exigir do Estado. Não adianta a gente virar um autonomista e não exigir do Estado o que tem que fazer, porque a gente não é do Estado. Bom, aí, beleza. Isso com respeito a esse tema bem da técnica e a política. Um segundo ponto que eu achei super importante que você traz é esse papo de sempre, né, entre assessoria e assistência técnica. Um papo mais semântico, né? Eu sempre, quando vou em alguns lugares, eu sempre tem isso. Agora, você coloca num parágrafo no final que isso é quase uma pira brasileira, né? Assim, você coloca bem no Brasil, quer dizer, e aí eu, sinceramente, como uma pessoa que transita entre os dois mundos, eu acho que às vezes esse papo vira estéril para fazer uma integração latino-americana, entendeu? Se você vai aí com alguém do Equador, assim, e fala, não, é porque antes de a gente conversar, a gente tem que conceituar bem que assistência e assessoria tem diferente. Às vezes a pessoa já fica com preguiça disso, tipo, e pior, no campo acadêmico tudo bem, mas no campo da prática, a galera, tipo, sabe? Então eu acho que às vezes quando a gente se pensa numa integração latino-americana, que para mim você traz à tona que a assessoria é um meio de integração, às vezes essa coisa de assistência e assessoria tem que ser colocada aos poucos, tem que ser não colocada como um primeiro ponto. Então, quando conversar com alguém da Venezuela, vai, né? O papo depois começa a discutir entre a assessoria técnica e tal. O importante é a gente se juntar como latino-americano. Um terceiro ponto e o último que você traz no seu trabalho, que eu adorei, porque é na minha área, né, que é a assessoria técnica como um aspecto pedagógico dentro da extensão universitária. Eu acho que você está certíssima, sabe? Por ser meu tema de doutorado, o meu tema de doutorado é assim, o papel do estudante universitário na construção da extensão latino-americana, vista como uma ação pedagógica política dentro da universidade. Então, para mim, nossos dois temas, o seu e o meu, conversa demais. Inclusive, eu vou me ajudar muito do seu trabalho. Então, por isso, eu agradeço o convite por isso também. Então, eu poderia me estender muito nesse tema, sabe? Mas não é o objetivo dessa conversa. Somente posso dizer que você acertou quando traz a discussão da assessoria como um papel dentro da universidade. Acho que fica um chamado de atenção aqui para alunos, mas também para professores, eu me incluo, de evidenciar que temos uma ferramenta poderosa de transformação ao nosso alcance, dentro da universidade, entendeu? Pedagógica, né? Muitas vezes, nós, como professores, estamos muito preocupados com resultados dos nossos trabalhos nas comunidades, se estamos realizando muito bem nas comunidades, para as comunidades, que temos que estar sempre presentes nas comunidades, mas quando escrevemos e refletimos assim,
às vezes deixamos o aluno de lado, às vezes deixamos a questão pedagógica de lado. Eu já cometi esse erro. Às vezes eu estou mais preocupado de atender a comunidade, que eu sei que meus alunos estão indo bem, que eles são joias e tal, mas eu não fico refletindo em cima deles, sabe? Eu acho que temos que ter cuidado quando a gente atua nas comunidades, porque às vezes a gente pode sentimentalizar a realidade, temos que cuidar para não substituir o próprio Estado por meio da extensão, sabe? E, por outro lado, acho que temos que potencializar ao máximo o nosso papel como educadores, que é o que melhor a gente sabe fazer, sabe? É onde a gente pode refletir a partir da nossa experiência, escrever, problematizar e analisar sobre as mudanças pedagógicas nos nossos alunos, inclusive fazer um segmento pós-extensão. O que acontece com nossos alunos depois que eles fizeram essa extensão transformadora? Sabe, a gente deixa eles irem e nem conversa. Alguns viram professores, alguns viram pós-graduandos, mas muitos vão embora e a gente nem sabe o que foi com a vida deles. Sabe, eu acho que esse segmento pós-extensão seria muito legal para a gente saber como esse estudante mudou o rumo da sua formação, sabe? Eu tenho refletido que às vezes nos preocupamos de fazer um trabalho muito bem feito com as comunidades e que às vezes precisamos de poucos estudantes. Às vezes colocam os professores realmente com os estudantes que trabalham, né? Porque tem muito que vai à toa. Mas tem que pensar que por que esses estudantes não estão comprometidos? Por que eles saem dos projetos, sabe? Eu acho que a gente tem que refletir nesse papo da formação pedagógica, porque eu acho que se a gente forma pessoas, eles se multiplicam mais facilmente dentro de outros grupos. Você é um exemplo, você está na extensão dentro da faculdade, mas multiplicando no movimento social e provavelmente você vai se multiplicar nas políticas públicas brigando. Então, olha a potência da ferramenta no campo pedagógico. Então, finalizando, eu quero dizer que com isso, às vezes, não é somente fazer um campo, construir valeta, ou fazer TEVAP, ou fazer coisa prática. Quero dizer que a extensão pode ter momentos de reflexão, momentos de crítica, momentos de autoevaluação e momentos de estudo, de grupos de estudo, sabe? Nos campos políticos, sociais, históricos, dentro da extensão. Isso não é uma perda de... Isso é uma formação social e acredito que a sociedade estará mais agradecida se, além de ajudá-los, a gente formar melhores seres humanos, pessoas capacitadas, críticos, para que multipliquem a sua atuação em outras comunidades. Então, é isso, assim. É isso que tenho para te falar. Obrigado pelo convite. Arrasou. Llevan pa'l monte.